Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical, que possamos ter um bom tempo juntos de aprendizado, que todos possam estar reunidos, que possam dedicar tempo a entender, a compreender a palavra do Senhor, que possa ser um momento esperado por todos, o tempo em que o Senhor vem falar aos nossos corações através dos estudos também. Não esquecendo dos devocionais dos amados, dos estudos pessoais dos irmãos, mas não deixando de lado aquilo que o Senhor preparou para que pudéssemos nos fortalecer, que é a comunhão, que é o estudo da palavra através da igreja do Senhor. Então que possamos, irmãos, estar com expectativa nesses momentos e que possamos dedicar-nos nesses momentos também para aprender do Senhor. Amém? Vamos a Deus em oração nesse momento, pedindo pelo estudo, pelos louvores e para que possamos ser a cada dia transformados à imagem dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como te somos gratos, Senhor, por mais um dia podermos acordar e podermos conhecer mais acerca de Ti. Conhecer mais do Teu caráter, conhecer mais do Teu propósito para as nossas vidas, conhecer mais da Tua vontade revelada através da palavra. Que o Senhor possa moldar os nossos corações a fim de que nos despertemos para esse tempo tão precioso, que possamos cada dia estar sendo transformados. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, e te agradecemos pelo dom da vida, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Retira tudo aquilo que pode distrair, que possamos estar concentrados em conhecer mais de Ti. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Esperamos, irmãos, que todos possam estar reunidos, que todos possam estar juntos, demonstrando a importância desse tempo. O nosso texto que vai ser trabalhado hoje pelo irmão Marcos vai ser o texto de Mateus, capítulo 6. Ele vai dar continuidade ao Sermão do Monte, versículos de 1 a 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora para podermos ler e já irmos meditando nesse texto que vai ser exposto. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Que o Senhor venha aplicar a sua palavra ao nosso coração e vamos iniciar louvando logo de manhã. Que esse possa ser o desejo logo de manhã, né? Louvar o Senhor, aprender do Senhor, como fala o salmista, antecipo as vigílias da noite para aprender mais da tua lei, né? Medito na tua lei dia e noite. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então que possamos, irmãos, nos despertar cada dia querendo conhecer mais do Senhor, querendo conhecer mais de sua vontade para as nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus com um corinho logo de manhã. Vamos louvar o nosso Deus. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar ao Senhor com este corinho que tem por título Logo de Manhã.
derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Como é bom louvar o Senhor, cantar louvores que vêm exaltar o nome do Senhor. Vamos continuar agora lendo o Salmo 10 em nossa leitura semanal. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias. Esperamos que todos possam estar acompanhando com suas Bíblias. Salmo capítulo 10. E eu queria que os irmãos acompanhassem. Amém? Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Porque o Senhor te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo: que Deus não se importa?
Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração, né? Um tempo em que vemos, assim como em outras épocas, tanta injustiça, que possamos colocar nas mãos do Senhor todas essas injustiças. Ele é o reto juiz que julgará todas as coisas de maneira reta, né? Então que possamos colocar diante do Senhor essas circunstâncias também. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, continuar louvando com o cântico Deus de minha alma. E logo após poderemos desfrutar da exposição da palavra do nosso Deus. Amém? Então vamos louvar o nosso Deus. Hino de voz de melodia 69. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração. Na escuridão, no dia brilhar, tua presença me venha guiar. Sê meu escudo e espada lutar, sê meu deleite, sê glória sem par, sê proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser e em meu coração. Seja o teu brilho de tudo a visão. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa escola bíblica dominical, onde nós continuamos nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Então hoje nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 de Mateus. Amém? Então vamos iniciar com um momento de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua misericórdia, meu Pai, por tua salvação, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, ainda que nós não a mereçamos. Obrigado porque o Senhor nos guarda, nos protege, Senhor Deus, nos livra. Que o Senhor possa estar sempre fazendo tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor possa trabalhar na vida de cada irmão aqui que está assistindo este culto, meu Pai, possa abrir sua mente e seu coração para a tua palavra. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos dar continuidade no estudo que nós estamos vendo já desde alguns meses já, né? Então, nós iniciamos com as bem-aventuranças e nós vimos que nas bem-aventuranças o que o homem deve fazer. Nas bem-aventuranças nós vimos o que é que o homem deve fazer para alcançar Deus: se humilhar,
andar com o coração puro, chorar, tudo isso. Então, isso é o que o homem tem que fazer para alcançar Deus. Depois nós vimos como deve ser a relação do cristão com o mundo. Tem que ser sal, tem que ser luz. E vimos que Cristo fala que veio cumprir a lei e não abolir a lei. E nós vimos que ele veio para dar ênfase à parte moral da lei, ao cerne da lei, em detrimento, vamos dizer assim, não em detrimento, mas em prioridade, que os fariseus davam mais atenção à parte cerimonial e judicial da lei. Então Cristo vai falar sobre a moral da lei, o sentido da lei, o espírito da lei. Amém? Desculpe. Então, tudo isso nós vimos no capítulo 5 de Mateus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, e nesse capítulo 6 nós vamos ver principalmente qual a relação que nós devemos ter com Deus. Como deve ser nosso comportamento em relação a Deus. Não assim eu digo diretamente, mas como nossos atos devem transparecer a nossa relação com Deus, ok? Então hoje nós vamos trabalhar nos versos de 1 a 4 do capítulo 6 de Mateus. E o texto diz o seguinte: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Amém? Então, para a gente iniciar, vamos lembrar um velho ditado popular que diz o seguinte, que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Mas hoje nós vamos ver que intenções importam para Deus. As nossas intenções, as intenções do que nós fazemos realmente importam para Deus. Em Hebreus 4:12, ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então diz que a palavra de Deus ela é apta para entender qual é a nossa intenção, como compreendermos a intenção daqueles do que fazem. Então, porque Deus conhece as nossas intenções, e isso é importante para Deus. Então chegamos no versículo 1 do texto, que diz que guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Na corrigida está esmola. Na atualizada ele usa justiça. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Tem algumas outras traduções que dizem guardai de fazer as vossas boas obras. Eu fui procurar no texto original, perguntando no grego, no Receptus, o termo seria eleemosune. Se a pronúncia é essa, não sei. Mas é a mesma palavra que é usada no versículo 2 para esmola. Então o termo realmente é esmola. Pode ser traduzido também por caridade, pode ser traduzido também por misericórdia. Um ato de misericórdia, uma esmola, um ato de caridade. Independente da tradução, ou seja, você vai fazer uma coisa boa, você vai fazer um ato de bondade, então esse ato tem que ser entre você e Deus. Não pode ser para se amostrar, para querer aparecer, ok? E é justamente sobre isso que Cristo vai falar.
Você não pode receber louvor de Deus e dos homens simultaneamente. Ok? Então Cristo vai mostrar isso por causa justamente das atitudes, dos atos dos fariseus. Como? Os fariseus, eles tinham esse conhecimento da palavra, mas o que é que eles faziam? Quando eles faziam as coisas, era justamente para aparecer, era para mostrar como eles eram espirituais, como eles eram seguidores de Deus, como eles eram pessoas generosas, bondosas e daí por diante. Então Cristo vai falar justamente sobre esse ato, essas atitudes dos fariseus e como nós não devemos repeti-las. Então, na palavra de Deus sempre existiu textos falando sobre a necessidade de se socorrer os pobres, de se ajudar os pobres, de se ajudar os necessitados. Alguns são Salmos 82:4, diz assim: livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Em Salmo 72:13 diz: compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Provérbios 31:20: abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. E Provérbios 19:17 diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Esse último deu origem ao nosso famoso ditado: quem dá aos pobres empresta a Deus. O texto diz exatamente isso de outra forma, né? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Quer dizer, aquele que tem misericórdia do pobre, que ajuda ao necessitado, é como se estivesse emprestando a Deus e Deus vai retribuir. Então é um ditado que tem uma base, né? Uma base bíblica. Então aqui são alguns versículos que falam em ajudar o pobre. Nós vamos ter muito mais do que esses daí. Então o que é que acontece? Os fariseus, não só fariseus, os líderes religiosos, fariseus, saduceus, então eles faziam esses atos, mas eles não faziam de coração. Eles faziam para mostrar que estavam fazendo. Eu sou muito generoso, eu faço isso. Se houvesse redes sociais naquelas épocas, era dando com a mão e tirando selfie com a outra, para mostrar como eles eram generosos, como eles eram misericordiosos, ok? Então, eles queriam ser louvados pelo povo, eles queriam que o povo louvasse aquelas atitudes e reconhecesse como eles eram pessoas misericordiosas. E Cristo está dizendo o quê? Tudo isso que vocês estão fazendo não está servindo para nada. Deus não está recebendo nada disso. Vocês estão recebendo o seu galardão aqui, que é esse louvor que vocês querem que os homens deem a vocês. Para Deus. Vocês não estão fazendo nada com intenção bondosa no coração. Vocês estão fazendo por mero interesse. A gente vê isso também no texto interessante, está em Lucas 18, do 10 ao 14. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nós vimos isso quando vimos lá nas bem-aventuranças, a questão da necessidade da humilhação. Quando nós nos humilhamos a Deus, é porque nós estamos abrindo mão do nosso egoísmo, do eu, e reconhecemos que não somos nada. Devemos tudo a Deus. O que esse texto aqui está falando, o que Cristo está mostrando vamos dizer assim, nessa parábola, é que o fariseu, ele se justificava. Eu orava,
Ah, Senhor Deus, eu te agradeço porque eu sou maravilhoso, porque eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu faço caridade. Eu não sou como esse cabra aí que não faz nada, é um pecador. Eu sou santo, como se ele dissesse assim. E o outro sabia que era pecador, reconhecia que era um pecador e se humilhava para Deus. Ele nem levantava a cabeça de tanta humilhação que ele estava. Então ele se humilhava ali e dizia assim: ó, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Cristo diz o quê? Aquele publicano saiu justificado. O fariseu, de forma alguma. Ele se exaltou. Ele só queria se exaltar. Ele não reconhecia verdadeiramente, ele não agradecia a Deus verdadeiramente por nada. Por quê? Porque para ele era tão santo que ele não devia nada a Deus. Ele se bastava a si mesmo. E o publicano sabia que nada que ele fizesse podia justificá-lo. Então ele se humilhou a Deus, que é quem podia perdoar os seus pecados. Então Cristo está mostrando que a verdadeira intenção é o que vale. O que está no coração é o que vale, não seus atos externos, seus atos exteriores. Então, o que vale realmente é a intenção. Se nós fazemos as coisas para o mundo nos ver, estamos fazendo errado. Nós vamos ter o louvor do mundo, mas não vamos ter o louvor de Deus. Outra coisa, nós podemos fazer para nos sentir bem conosco mesmo. Eu posso fazer um ato de bondade para me sentir bem comigo. É uma autossatisfação. Está errado? Também está errado. O que é que o verso o Mateus 6,3 diz? Quando tu deres esmola, não sabe a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, nem para nossa satisfação pessoal isso tem que ser. Tem que ser unicamente para agradar a Deus. Tem que ser com a visão em Cristo. Tem que ser com a visão em Deus. Não é que eu vou fazer uma coisa obrigada, no sentido que, assim, eu vou me sentir mal com aquilo, mas eu vou fazer para agradar a Deus. Não. Eu estou fazendo com alegria, eu estou fazendo com o desejo de fazer, mas não para mim uma satisfação pessoal ou para os outros verem. Eu estou fazendo porque eu sei que com aquele ato que eu estou fazendo, eu estou agradando a Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, minha alegria está em agradar a Deus com aquilo que eu estou fazendo. Essa é a verdadeira intenção que nós temos que colocar. Então, a misericórdia é unicamente com a intenção de agradar a Deus, fazer misericórdia. Nessa palavra esmola, no sentido de misericórdia também. Aí eu fiz uma análise pessoal um certo tempo atrás, eu estava pensando, e eu estava olhando que o orgulho é realmente um pecado. Se nós olharmos, o orgulho ele é realmente um pecado. Porque aquele que se orgulha, ele se basta. Eu me orgulho de uma conquista, vamos dizer assim, minha, mas eu tenho que ter ciência que minhas conquistas foram dadas por Deus também. Eu não tenho forças para alcançar nada. Então, o orgulho ele é um pecado, e na verdade é um pecado quando nós fazemos uma relação do orgulho com agradar a Deus. O orgulho ele é vazio. Em que sentido ele é vazio? Enquanto eu me orgulhar das coisas que eu faço, por qualquer coisa, enquanto eu tiver orgulho daquilo que eu estou fazendo, eu não estou agradando a Deus. E quando eu chegar ao ponto de agradar a Deus, então aí seria quando eu poderia me orgulhar, porque eu estou agradando a Deus. Só que nesse ponto, o orgulho não significa mais nada para mim, porque eu já me esvaziei desse sentimento. Quando eu verdadeiramente estou agradando a Deus, eu não tenho mais, assim, o orgulho não me satisfaz mais. Então por isso que eu digo, o orgulho é vazio. Quando a gente tem, a gente está errado. E quando a gente pode ter, a gente não precisa mais dele. Então isso foi uma análise que eu fiz pessoal. Então o orgulho ele é uma coisa vazia. Não devemos ter orgulho, nem devemos nos orgulhar.
Você poderia até dizer, mas eu me orgulho de servir ao meu Deus. Você precisa desse orgulho? A gente tem que ficar feliz e agradecer por essa servidão, por servirmos a Ele. Não no sentido de orgulho. Porque orgulho, como eu disse, é uma coisa que nos enche. Só que nos enche de uma forma errada. Ok? Então, quando nós chegamos em João 5, nós vemos que os judeus começam a acusar Cristo de blasfêmia. Ele quer se fazer igual, ele quer ser igual a Deus, ele se compara com Deus. Ele se compara com Deus. Então Cristo vai fazer um discurso contra aqueles fariseus, contra aqueles judeus. Ele nem fala fariseu, ele diz judeus, mas era justamente aquela liderança que estava atacando ele. Então nós vamos ler aqui do 39 ao 44 de João 5, que diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Então ele ataca os líderes ali, os religiosos, justamente no ponto que eles não amavam a Deus, porque eles estavam buscando a honra uns dos outros. Eles não estavam interessados em honra de Deus. Eles queriam as honras das autoridades, ele queria a honra do povo em geral. Eles queriam ser reconhecidos. Não se interessavam com a glória de Deus. Era meramente para aparecer. Todos os atos de bondade que eles faziam não eram de bondade, eram para aparecer. Então, Cristo diz que vocês não vão poder crer porque vocês não buscam a honra que Deus dá. Vocês buscam a honra uns dos outros. É aquela questão até que Cristo fala. Quando você vai fazer alguma coisa para alguém, você não faz esperando um retorno. Você não convida alguém para jantar, alguém que vai lhe convidar de volta. Você tem que fazer com alguém que não tenha como lhe retribuir. Porque nesse caso quem vai lhe retribuir é justamente Deus. Quando a intenção é legítima. Porque a gente pode fazer as coisas sem ter uma intenção legítima. Por exemplo, um exemplo local, dízimo. Por que eu contribuo o dízimo? Por que eu devolvo o dízimo? É porque é um mandamento. Deus disse: ajude ao mantimento da igreja. É uma forma de reconhecimento que Deus me supre minhas necessidades e eu vou devolver uma parte para manter o trabalho dele. Ou é uma troca. Senhor, eu vou dar meu dízimo, mas em troca o Senhor tem que me abençoar. Como algumas igrejas fazem, né? Eu vou contribuir porque Deus vai me dar tal. Eu estou passando por dificuldade, então eu tenho que contribuir para Deus poder me ajudar. Não é uma negociata. A gente não faz negociatas com Deus. A gente não faz conchavo com Deus. Deus não é político para fazer acordo e conchavo. Para começar, Ele não precisa de nossos recursos. Ele é que nos dá os nossos recursos. Nós trabalhamos para ajudar na obra dele. Então a intenção tem que ser essa: reconhecimento pela generosidade, pela bondade de Deus e a necessidade da obra. Esse tem que ser o objetivo de nós devolvermos o dízimo. Não fazer, eu sou obrigado a fazer isso porque está lá, se eu não fizer Deus vai me castigar, ou vou fazer isso para Deus me ajudar de outra forma.
uma barganha com Deus. Não funciona assim. Então, a situação era essa. Em Lucas 16, no verso 14 e 15, Cristo continua falando sobre os fariseus e diz assim: E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, os fariseus, os líderes, se justificavam a si. Justamente por causa desses atos. Eu sou uma pessoa altamente religiosa porque eu faço esses atos. Mas o que diz o texto é que para o que as pessoas acham que aquilo tem muita serventia, para Deus isso é uma abominação. Porque justamente não era feito com a intenção correta. Tem até um comparativo, a viúva que coloca 2 moedinhas e o rico que enche, os ricos derramando dinheiro lá no gasofilácio do templo. O que é que Jesus disse? Esses aí estão dando o que sobra, são ricos. Essa pobre coitada deu o que ela tinha, porque deu de coração. Para Deus, o que ela deu foi mais do que esses outros deram. Então o que vale é a intenção do coração, porque Deus sonda os nossos corações, ok? É interessante a gente ver que parece que tem uma contradição entre Mateus 6, 3 e 4 e Mateus 5, 14 e 16. O que é que diz Mateus 5, 14 e 16? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Aí fica aquela coxente, mas peraí. Aqui está dizendo que minhas obras têm que ser vistas para que todos glorifiquem a Deus. Já aqui em Mateus 6 está dizendo que eu tenho que fazer com a mão direita que a esquerda nem saiba. Ou o contrário. É uma contradição. Não, não é uma contradição. Olha o que o texto está falando. Em Mateus 5, as nossas obras, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, as nossas atitudes no dia a dia tem que resplandecer as atitudes de Cristo. O nosso comportamento, a nossa relação com irmãos, a nossa relação com os incrédulos, a nossa relação com as autoridades, a nossa relação com superiores e subordinados, nossa relação entre os irmãos. Então, essas relações, as nossas atitudes, tudo isso tem que resplandecer a Cristo. A pessoa tem que olhar para uma pessoa e dizer: aquilo é um cristão, porque ele tem uma atitude correta. Olha o contraste do que Cristo falava dos fariseus. Os fariseus, eles davam aquelas esmolas na frente do templo, tocavam trombeta, oravam nas praças, tocavam trombeta para o momento da oração, que eles iam orar ali, porque eles eram muito santos. O gasofilácio ali chegava lá com aquele dinheiro para colocar para o templo. Só que ao mesmo tempo, o que é que diz? Que eles roubavam, extorquiam, prejudicavam o pobre, a viúva. Eles eram justamente o contrário. Eles apareciam de frente aos homens, mas por trás eles tinham más atitudes. O de Mateus 5, ele não pratica suas boas ações para ser visto pelos homens, mas o seu comportamento, as suas atitudes são puras e dão testemunho de um bom cristão. Então, dão testemunho de Cristo pelas suas atitudes. Eles, na verdade, eles não são contradições. Eles citam duas situações opostas. Um que não quer aparecer, mas tem boas atitudes, e um que quer aparecer e tem más atitudes. É justamente desse fariseu, desse cidadão que tem más atitudes, mas fica querendo aparecer, que Cristo está falando. Então, como eu disse, o que vale é a intenção, realmente é a intenção do coração.
A viúva colocou 2 moedinhas, que podia ser um valor que não significava nada para o tesouro do templo. Mas a intenção do coração dela foi o que valeu para Deus. Então, o que vale é a nossa intenção de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, e não a intenção de estar nos holofotes, de querer faz um ato de caridade, tira uma foto, bota numa rede social. Não vou dizer também que todo mundo que aparece fazendo um ato de generosidade numa rede social é hipócrita. Eu também não sei o coração das pessoas. Mas temos que ter cuidado que todo dia alguém esteja fazendo uma coisa e colocando, fazendo uma coisa e colocando, fazendo uma coisa e colocando. A gente tem que vamos ter sabedoria para saber dosar. Mas, como eu disse, o que vale, quem vai saber, quem lê o coração de cada um é Deus, não somos nós. A gente não vai julgar essas pessoas. Cristo estava julgando os fariseus porque Cristo conhecia o coração deles. Eu não conheço o coração das pessoas, não posso julgar ninguém. Eu posso saber das minhas atitudes, como tem que ser as minhas atitudes em relação a Deus. Então, tudo que nós fazemos, que nós praticamos, nossos atos, pensamentos, tudo tem que ser pensado em fazer para a glória de Deus. E Deus nos recompensará. Como é que Deus vai nos recompensar? Com os galardões. O pastor Voltaire está falando sobre isso nos cultos de quarta-feira. Ele falou sobre a questão dos galardões. São as recompensas que nós receberemos pelo que nós fazemos de bons ou de mal. Mas aí a gente é uma coisa de interesse também. Eu estou fazendo isso por interesse. Não. Deus vai nos recompensar, mas a nossa intenção não é eu vou fazer isso por mero interesse. Não, eu faço isso para a glória de Deus, mas essa recompensa Deus diz que vai nos dar. Então, é um reconhecimento que nós vamos ter. E ele diz que nós temos que esperar isso. Alguns textos que nós vemos isso, está em 2 Coríntios 5,10, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E em Colossenses 3,24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. 2 João 1,8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Apocalipse 22,12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mateus 5,12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 1 Coríntios 3,8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. João 4,36, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. E por último, vamos ler um texto que o pastor leu na semana passada, num culto foi no último culto de oração, Mateus 25, o discurso escatológico de Cristo. Não vamos ler tudo, vamos ler do 32 ao 40. Diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O versículo continua falando agora do oposto, aqueles que não fizeram isso e por tabela não agradaram a Deus por isso. Mas focando aqui, o que é que nós vemos aqui?
atos de bondade, atos de amor, atos de caridade, atos de misericórdia que foram praticados por pessoas despretensiosamente. Deram de comer a famintos, deram de beber a sedentos, vestiram pessoas nus, visitaram doentes, visitaram presos. Então foram pessoas que fizeram isso despretensiosamente, sem intenção de se jubilar. E Cristo está dizendo o quê? Quando vocês fizeram isso a essas pessoas despretensiosamente, ou seja, é como se vocês estivessem fazendo para mim. Então, olha a profundidade desse texto. Esses atos de misericórdia que vocês fizeram a essas pessoas que estavam necessitadas é como se vocês estivessem fazendo a mim, a Cristo. Então, esse é o exemplo de como tem que ser nossa atitude. Não é para sermos vistos, não é para sermos exaltados, elogiados, nada. Tudo que fazemos tem que ser unicamente para a glória de Deus. E o que vale para Deus é isso. O que fazemos para aparecer, por mais que façamos, por mais que até as ações podem até ajudar. Esses bilionários que doam bilhões podem ajudar milhões de pessoas. Mas se a intenção deles era mostrar que são generosos, mostrar que são bondosos, ou qualquer outro motivo que não seja agradar a Deus, então, para Deus, aquela atitude, aquele ato não valeu de absolutamente nada. Então, essa é a nossa lição de hoje. É que não devemos esperar retorno das nossas boas ações aqui na terra. Tudo isso tem que ser feito unicamente para agradar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos misericordiosos com aqueles que carecem, com aqueles que necessitam, Senhor Deus, que possamos ajudar, que possamos buscar ajudar o nosso próximo, o nosso irmão e até o nosso inimigo, já que a palavra diz que devemos orar até por aqueles que nos procuram fazer mal. Que possamos ser verdadeiramente cristãos, que possamos ser verdadeiramente filhos Teus, Pai eterno, que possamos agir como tal, tendo misericórdia de cada um de nós. Te pedimos e agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa ter aplicado e falado ao seu coração nessa manhã. Estamos encerrando mais uma escola bíblica dominical. Estamos na expectativa também de aprendermos mais do Senhor logo mais às 4 horas. Estaremos tanto no culto presencial às 4 horas, como também aqueles que estão em isolamento, o culto online às 4 horas também, né? Semana passada ficou um pouquinho ruim o áudio, mas já trabalhamos para melhorar nesse final de semana. Esperamos que tudo ocorra bem. Então você que está em casa, vai poder também desfrutar do estudo da palavra do nosso Deus às 4 horas. Estaremos colocando o link aí no grupo da igreja e os irmãos vão poder acompanhar. Reservem esse tempo para o Senhor, não deixe para ver depois, mas no horário em que os irmãos vão se reunir, estejam todos juntos também para aprender mais do Senhor, cantar louvores, tá bom? Então logo mais às 4 horas estaremos aprendendo mais do Senhor na exposição de 1 Coríntios. Deus os abençoe, tenha um ótimo final de manhã, uma ótima tarde e às 4 horas retornaremos para aprendermos mais do Senhor. Deus abençoe.